Hoje o vídeo vai ser num ambiente totalmente diferente. Tô aqui com a cara oleosa, mas com muita alegria. Um dia bem atípico. Eu tô na minha empresa e a galera tá realizando a separação de mercadoria da loja que estamos para inaugurar dentro de algumas semanas, ou melhor, dentro de... Hoje é dia 1º, dia 13. Então, dentro de 12 dias, estaremos inaugurando a nossa segunda unidade própria e a terceira da marca. Olha lá a marca. E é isso aí. Uma alegria muito grande poder viver um momento de crescimento e compartilhar com você que me segue aqui através do canal. E aqueles que me conhecem, continuem orando para que todo esse projeto avance com a bênção de Deus. E vamos continuar no nosso estudo 1189. Nós já concluímos 9 capítulos do livro de Lucas e hoje é o capítulo 10. Capítulo 10 de Lucas. Eu tô falando e tô lendo aqui. Então, apenas 42 versículos do capítulo 10, continuidade aí do nosso estudo. Vou estar orando agora para a gente dar início e vai ser, vamos ver se vai ser rápido. Sempre que eu falo que vai ser rápido, eu demoro. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de ter esse momento aqui ao longo desse dia. Já vivi muitas experiências com o Senhor e eu te agradeço por conta de toda essa novidade de vida, de poder estar de dentro da minha empresa, compartilhando esse momento com meu irmão, minha irmã que estão aqui comigo agora, com os meus colaboradores, e que o Senhor continue a perpetuar os teus planos em nossas vidas e através de nós, que a tua bênção alcance a todos que estão ao nosso redor e que a tua boa e perfeita vontade se completem em nós, pelo poder que há no teu nome, se revela através da tua palavra e ministra-nos em nome de Jesus. Amém. Fala. O pessoal vai passar e tal, não liga não, tá? Pode passar, Gris. Dá tchau, Gris. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Capítulo 10 de Lucas, vamos lá. Jesus envia 72 discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então, Jesus já começa a criar uma estratégia de alcance e enviar aqueles que acompanharam ele. Então, ao longo do período de discipulado, pessoas assumiram essa responsabilidade e agora esses 72 vão abrir espaço para a chegada de Jesus. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Então, Jesus dá aqui várias orientações práticas, bem objetivas, de como esses discípulos deveriam se comportar na tarefa missionária de compartilhar essa palavra de salvação e esse novo caminho a qual Jesus estava empenhado em disseminar.
Fala para não se apegar a levar nenhum suprimento, nem saco de viagem, para serem bem objetivos, não ficarem perdendo tempo com outras coisas. Fala da dificuldade que existe quanto à colheita, e a colheita é justamente esse processo de atrair pessoas para essa verdade, e que é necessário que outros se levantem, porque existem poucos diante do desafio dessa colheita. E fala da questão da paz, porque se você ministra a paz sobre alguém, lança a semente e a pessoa recusa, essa manifestação de carinho acaba voltando para você, e a pessoa não é alvo daquilo porque rejeitou. Uma escolha, né? Quando entrar numa cidade e forem bem recebidos... interessante isso daqui. Fiquem naquela casa e comem e bebam o que eles derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa, ou seja, pega um local e aquilo que eles tiverem, compartilha daquilo. Não fique exigindo outras coisas. Então, se tem um ambiente onde você tem participado, você tem levado uma palavra, senta com aquela pessoa, compartilha daquilo que é o melhor daquela pessoa. Tem um casal de pessoas que eu conheço, que inclusive um deles infelizmente já faleceu, e sempre que íamos à casa deles, eles faziam questão de reservar os ovos que eram assim, uma preciosidade na fazendinha deles, e eles sempre faziam questão de fritar ovos de galinha, esses ovinhos caipira, muito gostoso, bem diferenciado, não é esse ovo forçado na química, e eles selecionavam do melhor. Então, sente na mesa e compartilhe do melhor que aqueles que estão te recebendo estão fazendo para te receber, certo? Continuando. Quando entrarem numa cidade... Já lemos? Não. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês, que é o que eu acabei de falar. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Ou seja, entregue aquilo que eles estão precisando, mas aproveite essa oportunidade para compartilhar da palavra. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ou seja, Sodoma e Gomorra foram cidades destruídas por fogo, por conta da imoralidade que havia nessas localidades. E aí, olha o que acontece com quem rejeita a palavra. Naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Esse é o peso. Você escolhe aquilo que você vai plantar, mas não escolhe aquilo que você vai colher. E aqui está a consequência de rejeitar algo tão precioso que é essa palavra de arrependimento, de cura e de transformação. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até ao céu? Não, você descerá até o Hades. Aqui, algumas cidades são mencionadas como cidades que infelizmente estão indiferentes a essa palavra de transformação e aquilo que estava sendo divulgado ou disseminado pelos discípulos. Continuando. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Esse versículo aqui é bem forte.
porque faz uma ponte entre os discípulos, Jesus e depois Deus. Porque aquele que rejeita você está me rejeitando. Aquele que dá ouvidos está me ouvindo. Mas quem está me rejeitando não está rejeitando só a mim, mas está rejeitando a quem me enviou. Logo, se você rejeita Jesus, você rejeita a Deus. E, infelizmente, a salvação fica longe daquilo que poderia ser a sua escolha ou o seu benefício. Porque rejeitar essa palavra de salvação é não dar ouvidos à importância da palavra. E não tem como você querer o benefício da palavra sem querer o Deus da palavra. Ou você pega o pacote completo ou abre mão de tudo. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. E aí Jesus aponta aqui para a real importância. A real importância não é que milagres aconteçam, espíritos se submetam e hajam sinais e maravilhas, mas que a alegria verdadeira é a de termos ganhado algo que é esse favor imerecido, que é a nossa salvação. É um passaporte para uma vida eterna com Deus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Aqui é uma aplicação bem prática, porque os mestres da lei, os fariseus, os saduceus e os religiosos que aparentemente tinham acesso à lei e à autoridade, tiveram o poder verdadeiro escondido deles, porque eles estavam tão cheios de orgulho, vaidade, ambição, que eles não receberam a melhor parte. E estes desconhecidos tiveram o poder manifesto através da vida deles. E aí entra esse detalhe aqui. Escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. E isso é muito lindo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, Jesus conhece a Deus, Deus conhece a Jesus. E a única forma de você entrar nesse circuito é através de Jesus, que vai escolher e agora se deixa escolhido por aqueles que o querem. Então, a partir do momento que você aceita essa palavra e se conecta com essa verdade, o Espírito Santo te leva a compreender essa revelação de quem é o Filho, de quem é o Pai, como acessá-los, como se conectar com esse poder, ser transformado através dele e transformar. Então, ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E aqui vem mais uma preciosidade, porque aqueles que desejaram estar vivendo esse avivamento não estavam vivendo. Mas aqueles que buscaram um relacionamento com Jesus, por consequência, acabaram vivendo essas grandes maravilhas e milagres. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre,
O que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram. Deixando-o quase morto, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Então, a primeira pessoa que vem descendo nessa parábola aqui, nessa história, é um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Ou seja, primeiro veio um sacerdote, depois um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. O detalhe dessa parte aqui é que os samaritanos e os hebreus nunca se deram bem. Eles tinham uma rixa de guerras familiares e um contexto histórico que os tornava grandes inimigos. Vamos colocar como se fosse o Brasil e a Argentina no futebol. Os britânicos e os franceses na Europa. Existe essa rixa. Os mexicanos e os americanos ali na América do Norte. Diante dessa circunstância, a pessoa menos provável para ajudar esse homem que caiu nas mãos dos assaltantes, que era um hebreu, seria um samaritano. Porém, esse samaritano teve piedade, ao contrário do sacerdote, que era um grande líder no meio dos hebreus, dos judeus, e o levita, que era a segunda camada de liderança religiosa no meio dos judeus. Nenhum dos dois teve piedade, mas o samaritano teve. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, um método daquela época de tratamento. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Ou seja, o seu próximo é aquele que está mais próximo. É bem específico. Não entenda como próximo aqueles que você quer alcançar. Entenda como próximo aqueles que estão ao seu redor. Por exemplo, nesse momento, os meus próximos, os mais próximos de mim, são os que estão comigo aqui na loja. Todos os demais já não estão tão próximos quanto estes. Logo, eles estão no meu campo de atuação. E cabe a mim ser bênção ou não na vida daqueles que estão ao meu redor. Mas eu devo amá-los. É um mandamento, não é uma escolha. Amar nunca foi uma opção, é um mandamento. E se eu não quero cumprir com esse mandamento, não adianta nem eu continuar lendo a Bíblia. Porque eu vou estar bem distante de cumprir qualquer outra coisa. Porque sem amor é impossível fazer qualquer coisa. Eu posso falar a língua dos anjos, eu posso manifestar o céu aqui na terra, eu posso curar, eu posso pregar. Sem amor, não vale nada. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta,
Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Observe, Marta e Maria, duas irmãs. Marta, preocupada com os afazeres da casa e talvez até preparando um lanchinho ali. Só que esse não é o problema. O problema é que ela se incomoda com a atitude de Maria. Maria estava onde? Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Ela estava dando 100% de atenção para Jesus e querendo aprender. Por isso que Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte não é estar ocupado fazendo um monte de coisas na casa de Deus ou para Deus. A melhor parte sempre foi se relacionar com Ele, porque nesse caminho de relacionamento de entrega verdadeira, intencional, real, as demais coisas serão acrescentadas, a oportunidade de pregar será conquistada, a oportunidade de transbordar a presença de Deus vai acontecer, uma consequência que você escolheu melhor, assim como Maria escolheu, e que as tarefas do seu dia a dia, as responsabilidades da sua vida não te impeçam de viver o melhor de Deus para você. Hoje o estudo foi rapidinho. Estamos encerrando o estudo aí com 20 e pouquinhos minutos. Que Deus te abençoe, você e sua família, e que você escolha, como Maria, estar aos pés do Senhor, ouvindo das palavras dele. Que a palavra se faça verdade no seu dia a dia, não importa a correria, não importa os muitos compromissos, não importa o quanto você tem crescido, não perca a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor. Não vale a pena ficar preocupado e correndo de lá para cá sem se lembrar dessa importância. Então, por mais corrido que esteja o seu dia a dia, tire um tempo para passar com Deus. Esse tempo vai te dar condições espirituais, emocionais, físicas, de lidar de forma melhor com todas as advergências, todos os desafios, todos os problemas e todas as circunstâncias que possam acontecer. E o que eu te desejo é o que eu desejo para minha filha. Que Deus te abençoe, que Ele alcance o seu coração, a sua mente, que você seja cheio da presença de Deus, ao ponto de te mudar os seus pensamentos e, consequentemente, suas atitudes, sempre para melhor. Ore por mim, Alex, pela Karen, pela Esther. Curta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho e faz essa palavra chegar na vida de alguém que você ama, que se você veio aqui porque alguém te mandou essa palavra, se sinta amado por essa pessoa e amado e amada por Deus. E é isso aí. Um abraço, que Deus nos abençoe.